Vamos ler, primeira carta de João, capítulo 1, a partir do verso 5, fique atento à leitura, diz assim a palavra do Senhor: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. O resumo é esse: Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Amém? Eu lembro da primeira vez que eu meditei nesse texto, ele trouxe para mim duas impressões, uma extremamente confortadora, ou seja, se todavia eu como cristão peco, eu tenho um intercessor, um mediador, um advogado junto ao Pai, aquele que pagou a fiança, mais do que um advogado que pagou a minha fiança na cruz. Então é maravilhoso saber e conhecer a graça de Deus e a obra de Jesus na cruz por nós. Mas por outro lado, nessa mesma sessão, o apóstolo nos confronta, ele não só nos conforta, mas ele nos coloca numa situação aqui de encarar uma missão que nada mais é do que ser luz no mundo. E essa expressão está até de certo modo gasta, não é? Tem gente que quando você fala isso já não entende muito bem, legal, sou luz do mundo, tá bom. Mas o que é ser luz do mundo? Na verdade, a gente sabe que luz e trevas são irreconciliáveis, não conseguem conviver. Onde a luz está, as trevas se dissipam. É verdade que a luz tem intensidades diferentes, a gente também pode ter. Mas o fato é que o desafio de ser luz nas trevas que nos cercam hoje, na nossa cultura, no contexto que a gente vive, é um desafio duro e difícil demais. Mais do que um ser humano, com certeza, é capaz de suportar, se não estiver revestido da graça de Deus, do poder do Evangelho, do Espírito Santo. Você ser luz, você fazer diferença num contexto que a gente vive, em que as trevas são tão densas, tão espessas, é muito difícil, não é fácil, mas esse absolutamente, com certeza, é o nosso desafio. Vejam que Filipenses, capítulo 2, Paulo diz assim no verso 14, façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, ponto não, vírgula, na qual vocês, que estão me ouvindo aqui agora, a gente, brilham como estrelas no universo. Ou seja, do mesmo jeito que na amplidão do universo, do céu escuro, das densas trevas, você vê estrelas brilhando, o apóstolo está falando, vocês também estão nesse mundo imerso em trevas, com tanta coisa errada, e estão aqui para fazer diferença. Agora,
pura ilusão a gente achar que isso é fácil, que isso é natural para nós, porque definitivamente, irmãos, não é. Eu me converti na adolescência, então eu passei por diversas etapas já na vida até os dias de hoje, algumas lutas que eu enfrentava de trevas na minha vida de adolescente, não eram as lutas, trevas e desafios que eu enfrento hoje na etapa da vida que eu estou. Eu nunca imaginei que a paternidade, por exemplo, fosse um desafio tão grande à minha espiritualidade. Quem é pai aqui sabe, ou quem já teve filho pequeno, todo mundo ouve falar que é muito desafiadora a posição de pai, de mãe. Essa missão é uma missão nobre, mas também muito difícil. Mas eu pessoalmente não fazia ideia de que o desafio era tão intenso, tão grande, de que eu que me considerava alguém extremamente calmo, com um temperamento muito bom, de repente, tudo isso desanda, e meu Deus do céu, quem é esse Jonas que eu estou conhecendo aqui, não é? Aquela coisa dos instintos mais primitivos que brotam na gente, diante de uma criança, ali se rebelando contra mim, que sou o pai dela, quem é ela? Gente, tudo isso são desafios que a gente tem aqui nesse mundo. As trevas, elas nem sempre vão vir através de imoralidade sexual, de corrupção no trabalho, de uma propina, de alguma coisa assim, não. As trevas, muitas vezes, nos envolvem em questões do nosso cotidiano, e a gente se vê envolvido, e a gente se vê naquela luta, naquele desafio, e se a gente simplesmente afrouxar, a gente vai sucumbindo ao poder das trevas. A gente vai deixando essa natureza, esse monstro que mora no porão da nossa alma, destruir a gente de dentro para fora. E Paulo coloca mais peso ainda nessa missão que ele estava colocando sobre nós aqui. Ele diz assim, em 2 Coríntios 5:20, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Paulo está falando, olha, nós somos o rosto de Cristo nesse mundo, nós estamos aqui sendo canais usados por Deus. O Senhor está desafiando o mundo por intermédio da igreja. A igreja está aqui para ser luz nessas densas trevas. O próprio Jesus, em Mateus 5,16, diz assim, gente, a luz de vocês tem que brilhar, para que os homens vejam as boas obras de vocês e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Jesus coloca a gente nessa posição, ou seja, conscientiza a gente da vocação que pesa sobre nós, que a gente não pode banalizar. É uma vocação linda, maravilhosa, mas muitas vezes muito difícil, que exige de nós muita sabedoria, muita firmeza, exige de nós um coração humilde, ensinável, puro, disposto a buscar essa vocação e persegui-la com todas as forças. Como é que a gente consegue desempenhar essa vocação aqui dentro dessa sessão? O que João fala aqui em termos de como funciona na prática essa vocação, o que de fato faz a mim e a você nos colocarmos como um contraponto, como uma contracultura no meio dessas trevas que nos cercam. E a primeira delas que ele aponta aí é que vivemos de modo coerente com a nossa vocação através da verdadeira comunhão. Verso 6, ele diz assim, se a gente afirma que tem comunhão com Deus, mas a gente anda em trevas, olha, a gente mente e não pratica a verdade, isso é papo furado. Não é esse o Evangelho. O Evangelho tem que ser prático. Dizer que tem comunhão com Deus em si mesmo não é nada. Isso precisa ser traduzido em atitudes práticas de obediência de Deus, da palavra. Isso é comunhão com Deus, é isso que ele está falando. Ou seja, a gente precisa perseguir uma vida de comunhão com Deus, de intimidade com Deus. A gente falou bastante sobre isso no retiro, e muita gente, depois do retiro, foi até um movimento muito legal de testemunhar. A gente falou, o que a gente vai fazer agora para ficar firme com Deus, para não deixar essa bênção esmaecer, sumir? Como é que a gente continua firme nessa busca de intimidade, de um relacionamento com Deus? Gente, não tem outro meio, é aquele feijão com arroz da fé mesmo, não é aquilo que a gente chama dos meios de graça que Deus criou. A gente precisa orar mais, a gente tem colocado vídeos, tem falado sobre a importância de a gente orar mais, buscar mais a Deus juntos,
tanto individualmente, lá no nosso quarto com a porta fechada, como também juntos aqui na quinta-feira, no caso dos jovens no sábado. A gente está junto, orando, buscando ao Senhor. Vai começar agora um curso no IBRAE, semanas depois vai ter o fim de semana de treinamento. A busca do conhecimento da palavra de Deus é um outro meio de graça para a gente alimentar a nossa fé, para a gente fortalecer a nossa comunhão com Deus. Isso tem que ser perseguido. A adoração e a busca de comunhão acontece de todas essas formas, a gente precisa se fortalecer. E aí ele fala: o sangue de Jesus, seu Filho, vai nos purificar de todo o pecado. Não é pelo nosso mérito. Essas atitudes, esses métodos de a gente buscar a Deus, esses meios que Deus criou em si mesmos não são nada, eles são apenas meios que nos levam a uma vida de mais intimidade e comunhão com Deus. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É pelo sangue de Jesus que a gente tem essa capacidade de se aproximar de Deus, e se há um resultado nisso, não é na nossa bondade, mas nos méritos de Cristo na cruz por nós. O que você tem feito para buscar comunhão com Deus? Já parou para pensar nisso? Você tem levado a sério essa busca? Gente, não tem muito para onde fugir, não é? Aquele verbo que Jesus usou: esforcem-se para alcançar o reino de Deus, porque os que se esforçam se apoderam dele. Tem um esforço aí, tem uma parte que cabe a você, e você tem que tomar atitudes práticas no sentido de buscar comunhão com Deus, querer isso, ter sede disso. Se você me disser: não, mas eu não tenho sentido muito isso, eu não tenho querido, então peça para querer. É assim que a gente faz: Senhor, eu quero ter sede do Senhor, eu nem tenho vontade de orar e de te buscar, mas eu quero ter essa vontade, eu quero ter comunhão verdadeira com o Senhor, porque é impossível ser luz do mundo sem comunhão intensa com o Senhor. Foi isso que Jesus fez o tempo todo aqui no mundo, não é? Naturalmente, ele complementa dizendo a respeito da comunhão com o próximo, ainda nesse primeiro ponto: se andarmos na luz como ele está na luz, naturalmente temos comunhão uns com os outros. 100% dos nossos problemas relacionais tem a ver com problema no nosso relacionamento com Deus. Se a gente está cheio do Espírito Santo, tem buscado a Deus com todo o nosso coração, tem vivido uma vida de intimidade com Deus, quebrantado, humilhado diante de Deus, contrito, pronto a aprender com Ele o tempo todo, gente, naturalmente o bom perfume de Cristo vai sendo exalado, e a gente vai tendo nossos relacionamentos tratados, tudo isso vai sumindo, né? Sentimentos impossíveis humanamente falando, como perdão, como relevar certos erros dos outros, coisa que humanamente falando eu tenho direito de não relevar, isso começa a ser possível, porque há comunhão com Deus, e aí naturalmente ele diz, comunhão com os outros. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos purifica. O sangue de Jesus nos purifica. Pelo poder desse sangue e da obra de Jesus na cruz, a gente é redimido, a gente é tratado, a gente é curado. A palavra sempre faz essa relação direta, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O primeiro e o segundo maiores mandamentos segundo Jesus. Um está totalmente ligado ao outro, e a gente precisa buscar essa comunhão, que não é uma comunhão superficial, do tapinha nas costas depois do culto, do mero convívio social. É muito mais do que isso, é você caminhar com pessoas para quem você pode abrir o coração, rasgar a sua alma, expor as suas fraquezas, pedir oração, e vai encontrar ali verdadeiros ombros amigos. Esse é um passo fundamental para uma vida que é luz no mundo, que faz diferença, que está num processo de tratamento, de santificação, que estava meio apagada, talvez totalmente em trevas, e devagarinho começa a brilhar como a vereda do justo, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amém? Você está indo numa célula, você está comprometido com isso, não é fácil. Não é fácil você se comprometer com uma célula, mas isso é comunhão. Você talvez não tenha condições de frequentar uma célula, mas tem relacionamentos significativos na sua caminhada com Cristo, pessoas que têm caminhado ombro a ombro com você, e para quem você tem condições de abrir o coração, conversar abertamente, pedir oração,
pedir ajuda nos momentos difíceis. Isso é comunhão e é um ingrediente fundamental desses que são estrelas no mundo, desses que são luz no universo. Segunda aqui, dica dele: vivemos de modo coerente com essa vocação para ser luz do mundo, através de uma confissão sincera, sincera, sincera do latim significa sincera, sem enfeite, sem Photoshop, sem filtro, no filter, Então, é a confissão verdadeira, você mostrar como as coisas são, cada espinha, cada ruga, mostrar e abrir o coração diante de Deus e falar para Ele abertamente o que você tem feito, o que você tem deixado de fazer, onde você tem errado, dar nome aos pecados e falar: Senhor, eu tenho pecado nisso e naquilo. Confessar ao Senhor não é um exercício importante para Ele, mas é um exercício fundamental para nós, vital para a nossa caminhada com Ele. É impossível alguém ser luz do mundo se não confessar e não viver uma vida de confissão sincera, mais ou menos como uma lâmpada dessas que ficam do lado de fora, e com o tempo vão empoeirando a rua, aquela poeira da rua vai levantando, vai sujando a lâmpada, depois de um tempo você vai lá, está aquela lâmpada com aquela camada de sujeira por cima, A confissão é quando você pega e limpa essa sujeira, e aquela luz que estava obstruída, volta a irradiar e dissipar as trevas à volta. Nosso pecado é essa poeira que vai se acumulando ali, vai obstruindo e vai impedindo que a luz do Evangelho irradie das nossas vidas. E confissão é o momento que você vai lá e limpa diante de Deus: Senhor, está aqui a sujeira, vamos limpar. Eu quero limpar essas coisas, porque eu quero viver para a Tua glória, eu quero irradiar essa luz. A gente precisa buscar isso com o coração aberto, porque Deus não espera da gente, como o pastor Henrique falou há algumas semanas, 100% de perfeição, mas com certeza Ele espera de nós 100% de sinceridade, 100% de transparência. Isso é andar na luz. Se você joga coisas para debaixo do tapete, não resolve questões que precisam ser resolvidas, não reconhece, nem mesmo diante de Deus. Alguns pensam assim: não, reconhecer diante de Deus é fácil, difícil é falar para o próximo, confessar para o próximo. Não é verdade. Muita gente não só não confessa para o próximo, como também não confessa diante de Deus, simplesmente vai vivendo como se não tivesse pecados. Ele fala: olha, se você agir como se você não tivesse pecado, você está fazendo de Deus um mentiroso, você está enganando a si mesmo. Isso é inadmissível à luz de todo o ensino do Evangelho. O seu papel é ser sincero, e o papel de Deus, o que Ele fala? É perdoar e purificar. Ele diz isso: se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A purificação é o tratamento que começa com a confissão. Confissão é um tratamento através do qual a gente toma consciência do perdão de Deus e entra no processo de tratamento, de purificação, e Deus quer purificar a minha, a sua vida, para nos preparar, para projetar a luz, a bela luz do seu Evangelho neste mundo em trevas. Não há ninguém aqui que não tenha o que revelar, tirar o véu daquilo que muitas vezes tem escondido e tem intoxicado a sua alma. Se você for guardando, represando certas verdades a respeito do seu próprio pecado, das suas próprias fraquezas, se você não expõe isso diante de Deus de modo franco e transparente, tenha certeza, esse mal vai contaminar a sua alma. Daqui a pouco a sua consciência está te acusando, está minando você, o diabo está usando situações para te expor e te envergonhar, e te mostrar quão derrotado você é como cristão, quão cristão de meia tigela você é, cristão coisa nenhuma. Olha você, olha a sua vida, olha a sua incoerência.
E o que é ser coerente com o Evangelho? Ser perfeito? Ser 100% santo? Não, o texto está falando exatamente isso. Não existe essa figura. O que existe é a figura do que peca e, por ser arrogante, não confessa. E a figura do outro que peca e, a semelhança do publicano, bate no peito e diz: perdoa-me, tem-me compaixão de mim. Ou seja, a figura daquele que confessa sinceramente, que é 100% transparente diante de Deus, daquele cuja consciência está lavada pelo sangue do Senhor, perdoada, e esse com certeza vai alcançar perdão de Deus, renovo, tratamento, cura, e vai voltar a brilhar. Essa é a mensagem de esperança do Evangelho. Você não precisa viver apagado pelo pecado, sufocado pelo seu próprio erro. Você pode dar a volta por cima e continuar. Amém? Vivemos, em terceiro lugar, de modo coerente com essa vocação para ser luz, através da obediência. Interessante que a gente vive num tempo em que a palavra amor nunca foi tão desgastada, nunca foi tão barata, nunca se falou de modo tão superficial sobre amor, ao mesmo tempo que a gente vai vendo que, na verdade, o amor tem se esfriado de quase todos, não é? Você vê pais sem afeto natural, tacando o filho pela janela, bebê, você vê todo tipo de absurdo na nossa sociedade. Por quê? Porque existe um falso amor, e aí Jesus vem falando a respeito do amor verdadeiro. O Evangelho vem tratando com a gente sobre essa questão. Ele diz assim: olha, você nem pode dizer que conhece a Deus se você não obedece os mandamentos. Verso 3, sabemos que o conhecemos se obedecemos os mandamentos. Você não tem a autoridade de dizer que conhece Jesus se você não procura imitá-lo. O que te dá autoridade para dizer eu conheço ao Senhor é o fato de você viver como Ele viveu no mundo, o fato de você obedecer aos mandamentos dEle. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, é joio, entende? Aquilo que Jesus falou, tem o joio e o trigo no meio da igreja, está cheio de joio no meio da igreja, está cheio de gente que professa uma fé da boca para fora, mas no dia a dia, na vida, não busca obedecer e viver de modo coerente com esse Evangelho. E isso, irmãos, a gente precisa buscar cuidar para que nós não sejamos esses. A gente precisa sondar o nosso coração, se a gente tem agido como trigo, como aqueles que de fato estão aqui para ser luz do mundo, para fazer diferença, ou então vamos parar de brincar de ser crente. Essa é a mensagem aqui dura, de confronto para nós, que ele dá junto com essa mensagem confortadora de que a gente obtém perdão do Senhor. É verdade, mas quem obtém o perdão do Senhor? Quem sinceramente está confessando os seus pecados, quem está vivendo uma vida transparente. Verso 5, se alguém obedece a sua palavra, nele sim, verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Olha aí, o desafio começa a ficar cada vez mais intenso, cada vez mais tremendo, não é? O amor, gente, não é esse conceito barato. Jesus, interessante que ele não barateou a mensagem. Ele falou assim em João 14, 21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aí João 15, 14, ele diz assim, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes mando. Pô, que negócio é esse? Como assim? Não parece prepotente isso? Pareceria se não fosse o próprio Deus falando. Quando Deus fala isso, aí todo mundo tem que ficar quieto. Mas a gente vive num tempo, irmãos, que eu creio que se Jesus estivesse aqui pregando essas mesmas palavras, falando desse mesmo jeito, ele seria retaliado. Não é? Por quê? Porque a gente vive num tempo de desprezo ao princípio da autoridade, não é? O autoritarismo tirano, não é? Despótico do século passado, fez com que a pós-modernidade fosse avessa a qualquer noção de autoridade. Vamos desconstruir qualquer princípio de autoridade.
Mas a gente, como cristão, tem um problema, porque o princípio de autoridade é bíblico do início ao fim. O princípio do abuso da autoridade, que o nazismo e Segunda Guerra e tudo que a gente viu aí no século passado, não tem nada a ver. Mas o princípio da autoridade é bíblico. Jesus falou, olha, não tem amor se não tiver obediência. Porque eu não sou um pecador falando para pecadores, eu sou o próprio Deus, Criador, falando para as suas criaturas. Não somos nós que dizemos para Ele o que é amor, é Ele que diz para nós. Ele está dizendo, olha, o conceito de amor que vocês têm é totalmente comprometido, porque ele é rebelde contra a verdade, ele é rebelde contra a virtude, ele é rebelde contra a natureza de Deus. Então você só começa a vislumbrar o que é o verdadeiro amor, quando você começa a obedecer a Deus, a buscar andar de verdade como Jesus. Aí a gente se depara com uma cultura altamente narcisista, autoidolátrica, não é? Essa cultura aí do Facebook. Certa vez eu até vi um post que circula do sensacionalista, de brincadeira na internet, dizendo que o Mark Zuckerberg, o título é mais ou menos assim, o criador do Facebook, estaria dizendo, olha, Zuckerberg anuncia, você não tem necessariamente que emitir opinião sobre tudo, porque é o tempo que as pessoas querem não apenas emitir opinião, mas impor opinião, e os maiores pregadores da tolerância são muitas vezes os mais intolerantes, porque são brigas de egos infindáveis. Mas o Evangelho não nos convida a entrar nessa briga de ego, nos convida a simplesmente olhar para o Evangelho, simples Evangelho do Senhor, e abraçar esse Evangelho, e obedecer esse Evangelho. Se você perceber ensinos, ideias muito confusas, muito complicadas, fuja disso. O Evangelho é muito simples, é só você abrir, ler e obedecer. Mas a gente fica filosofando e desconstruindo e complicando muita coisa. E o que o Senhor está dizendo aqui através desse texto é que ser luz do mundo é viver em obediência ao Evangelho, porque de rebeldia o mundo já está cheio, de aversão ao Evangelho, de gente levando Jesus para a cruz, revoltada com o ensinamento dele, de gente resistindo ao ensino dele, já está cheio. Mas quando a gente depõe o nosso ego gigante, quando a gente tira esse senhor do trono, que é o nosso próprio ego, e deixa ele reinar, fica tudo leve, tudo é facilmente resolvido, tudo é facilmente relevado, perdoado, o foco passa a ser o Senhor, e a gente então vê que é possível viver uma vida de obediência ao Evangelho. Algumas aplicações para a gente concluir aqui nossa meditação nessa noite, não é? Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Nós somos filhos da luz, nós fomos chamados e comissionados pelo Senhor com a seguinte frase: vocês são a luz do mundo. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam as boas obras de vocês, a obediência de vocês, a comunhão de vocês, a sinceridade da humildade de vocês, a autenticidade do Evangelho encarnado por vocês e não só pregado, e glorifiquem não a vocês, mas ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? É isso que acontece. Pode ter até gente que fala assim: olha, você é uma pessoa iluminada. Você pode responder sem arrogância: não, mas essa luz não é minha, essa luz eu recebo dele, é de Deus, é o Espírito Santo no nosso coração, que nos capacita a refletir essa luz, como a lua reflete a luz do sol. Nós também não temos luz em nós mesmos, senão essa que pelo Espírito Santo somos capazes de refletir a luz do Senhor. Então, a primeira aplicação: relacionamentos sarados são reflexo da nossa comunhão com Deus. Isso vai sempre cativar uma sociedade vazia de amor. Uma sociedade vazia de amor. Esse que é o contexto que a gente muitas vezes vê. Uma sociedade que cada vez menos sabe o que é amor. E muitas vezes nós cristãos também não temos aprendido de fato o que é amor, segundo a Bíblia.
não temos sido capazes de amar as pessoas, não temos conseguido refletir isso. E o que deixava as pessoas maravilhadas lá na igreja primitiva era por perceberem esse amor ali. Contavam com a simpatia de todo o povo. Dia a dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos, porque eram cativados por aqueles luzeiros, por aquelas luminárias, por aquelas pessoas que viviam de modo fascinante, que era alguma coisa que era dado a elas, que elas não tinham nelas mesmas, mas estava sendo dado a elas da parte de Deus, e elas estavam sabendo usar aquilo para refletir a luz do Senhor. E a gente também precisa buscar isso, relacionamentos tratados, comunhão com Deus, que se reflete na comunhão com o próximo, que faz a gente perdoar o imperdoável, que faz a gente amar o insuportável muitas vezes, não é? Segunda aplicação, nossa parte na relação com Deus é sinceridade, a dele é perdoar e purificar. Não, mas eu não consigo ser luz do mundo porque eu sou tão errado. Aí eu quero te dizer, segundo a palavra de Deus, que muita gente errada, como eu e como você, está sendo luz do mundo aí afora. Por quê? Porque não são as nossas virtudes, mas sim o nosso coração quebrantado, sincero e humilde, sempre pronto a confessar, a limpar a lâmpada, a tirar a sujeira, a deixar que essa luz ultrapasse qualquer barreira. Então, procure diante de Deus uma vida sincera, transparente, pura, limpa, em confissão constante, falando abertamente para o Senhor: Senhor, eu tenho sofrido porque eu tenho pecado nisso, naquilo, e eu quero parar com esse negócio por aqui, não quero continuar fazendo isso. Terceira e última aplicação, precisamos depor nosso narcisismo auto-idolátrico para dar lugar à simples atitude de obediência ao Evangelho. Não complica o Evangelho é simples. Lê o Evangelho de Mateus, observa como Jesus agia, e é simples. Senhor, eu quero agir como o Senhor. Lê lá o Sermão do Monte. Senhor, que desafio tremendo para mim isso, mas eu quero esse desafio para a minha vida. São valores que realmente estão esquecidos pela sociedade, mas eu quero encarnar eles, mesmo que aos olhos dos homens eu não venha receber recompensa. Eu quero dar lugar à simples obediência ao teu Evangelho. Eu quero depor esse Jonatas que quer toda hora tomar as rédeas, que quer governar, que quer ser senhor de si mesmo. E eu quero, para ser luz no mundo, morrer para que o Senhor viva em mim. Amém? Senhor, essa é a tua palavra que nos desafia a ser luz no mundo em que há trevas tão densas. Senhor, cada vez mais nos vemos desafiados, Senhor, tantas vezes oprimidos, sufocados, não apenas com o mal que está fora de nós, mas com nossa natureza também. Vem nos fortalecer, vem nos capacitar com o poder do Teu Espírito, Senhor, para a gente ser luz no mundo, estrelas no universo, para que os homens olhem para as nossas vidas e digam: louvado seja Deus, há esperança, há um Deus vivo e todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, há um Deus cuja mensagem renova a nossa esperança e dá sentido à nossa existência. Capacita-nos como comunidade também, Senhor, que a gente seja um verdadeiro luzeiro nessa comunidade que o Senhor nos colocou aqui, que a gente seja capaz de mostrar a diferença com uma vida de obediência, com uma vida de humildade, de um coração quebrantado. Faz assim na nossa vida cada vez mais, para a honra, glória e louvor do Teu nome que te pedimos, Jesus. Amém, Senhor.